Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Cria News, né? Aquela dose diária de atualização. Hoje vamos falar um pouco sobre o momento do ciclo e por que eu acredito que o ciclo de alta ainda não acabou e a gente está vivendo uma das maiores oportunidades da história nos próximos meses, tá bom? Então, como sempre, a gente começa aqui olhando nosso gráfico de variação diária, que não tem nada bonito, eu não vou perder nem muito tempo aqui, porque realmente, se o Bitcoin está caindo bastante, o resto, tirando aqui, ontem está surpreendendo, subindo 8,5%. Pendle dando uma leve recuperadinha aqui depois de ter caído bastante, o mercado realmente está sangrando muito, principalmente as altcoins. Agora vamos entender o que está rolando no mercado, tá? Quando a gente olha nesse mapa de liquidação aqui do Bitcoin, a gente vê que nas últimas 24 horas, 375 milhões de dólares foram liquidados. Isso daí causa um efeito em cascata, porque cada vez mais liquidações vão ocorrendo, vão fazendo com que o preço caia mais, liquidando outros trades e por aí vai, tá? A gente causa aquele efeito em cascata que a gente costuma falar, tá? Então, aqui, ó, de traders apostando na alta do mercado, que foram liquidados quando o mercado caiu, foram 340 milhões de dólares. Isso daí vai causando esse efeito de liquidando todo mundo, tá? E depois ainda aproveitou, deu uma liquidada ali quem estava shortando o mercado, apostando na queda, né? Pegando a volta do anzol, de 34 milhões de dólares. Então, tivemos duas grandes liquidações aqui, ó, nos últimos 2 dias, perfeito? Vamos bater aqui um pouquinho dessa área de liquidação. Quando a gente olha aqui no Liquidation Roadmap, a gente dá uma olhada que ele veio buscando toda essa zona de liquidez, tá? E aí eu vou só aumentar o gráfico, vou botar para uma semana, para a gente dar uma olhadinha onde é que a gente tem mais liquidez. A liquidez aqui para baixo, pessoal, basicamente ele buscou quase que toda. A gente falou muito que o Bitcoin podia buscar a liquidez ali nos 59, 60 mil dólares e chegou a buscar até 58 e pouco, tá? Deu uma buscada boa na liquidez e a gente agora tem uma liquidez ali na área de 50, mas a nossa maior área de liquidez agora tá para cima, tá, pessoal? Então, por exemplo, se o Bitcoin chegar aqui a 64.800 dólares, que é um preço bem razoável, ele já vai liquidar uma bag gigante aqui de 800 milhões de dólares, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso daqui. E outra coisa que eu quero trazer para vocês é o movimento que está acontecendo dentro das exchanges. Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui, ó, Bitcoin Exchange Balance, tá? Então, quando a gente olha para a quantidade de Bitcoins das corretoras, eu vinha mostrando muito que essa quantidade ela vinha diminuindo aqui, ó, o que é muito bom para o mercado cripto. Significa que ninguém está a fim de vender Bitcoin. Em contrapartida, a quantidade de dólares dentro das corretoras, ela vinha subindo bastante, ó. E o que está acontecendo agora é justamente o oposto. Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar do mês de junho, para a gente ver o que está acontecendo nos dois gráficos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pronto, 1º de junho. Quando a gente pega 1º de junho para cá, ó, a gente vê que a gente teve um fundozinho aqui e agora a gente está começando a subir, ó. Percebam como é que é inversamente proporcional, né? Então, aqui, ó, começou a subir a quantidade de bitcoins dentro das corretoras e o preço começou a dar despencada. Então, aqui a gente teve, ó, essa entrada um pouquinho mais forte e o preço deu essa guinada aqui um pouco mais parabólica, tá bom, pessoal? E quando a gente fala de dólares, a gente também está vendo um movimento parecido, só que o oposto, né? Porque o dólar, quanto mais dólar entrando nas exchanges, a gente gosta, porque tem muita gente querendo comprar. Agora, quanto mais dólar saindo, que é o que está acontecendo, olha aqui, a gente atingiu um pico aqui e depois só caiu ao longo desse mês de junho, significa que as pessoas não estão enviando dólares para lá para poder comprar. Estão fazendo justamente o oposto, sacando seus dólares ou então já utilizaram. Perfeito? Então, a gente está vendo um movimento de entrada de bitcoins nas corretoras para serem vendidos, tá bom, pessoal? Eu vou trazer um pouco, então, em junho aconteceram 3 movimentos, tá? Que tem o efeito, claro, do mercado que está extremamente pessimista, e aí acaba que causa esse efeito cascata, porque o mercado está muito alavancado, mas tem muito FUD também por trás. Então a gente teve venda do governo americano, venda do governo alemão, que está sendo mais recorrente, e a possível venda da MTGOX. Então a MTGOX ia começar, não sei se já começou, tá, a pagar seus clientes no dia 1º de julho, só que vai até 31 de outubro. Então isso daí vai ser muito defasado, vai ser realmente absorvido pelo mercado. Só que tem o FUD por trás disso daí. Apesar de ser 9 bilhões de dólares em bitcoins, 20% do direito de receber esses bitcoins já foram comprados por grandes gestoras e não estão pretendendo vender, ainda mais com essa queda, tá? E o restante vai ser diluído, pessoal. Vai ser pago até 31 de outubro, perfeito? O governo americano detém cerca de 1%, agora um pouco menos, da oferta total que vai existir de bitcoins e começou a vender alguns daqueles bitcoins do Silk Road. Deu até uma parada, mas o governo alemão ele está vendendo com recorrência. Todo dia eles estão vendendo uma bag. A gente consegue acompanhar isso daqui, ó. Isso daqui, por exemplo, foi no dia 18 de janeiro, né? E aí eles vieram, tava aqui, ó, bem estável, com 50 mil bitcoins segurando, ó.
E aqui eles começaram a vender, ó, 19 de junho, né? Então, cara, eu acho que casa com isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos procurar a data de 19 de junho aqui pra gente ver esse movimento entrando em corretoras. É interessante a gente dar essa analisada. Ó, 19 de junho. 19 de junho a gente começou, ó, foi quando a gente chegou nessa depressão aqui, e a gente começou a ver esse aumento aqui realmente de bitcoins entrando em corretoras. E aí a gente pode botar isso daí na conta do governo alemão, governo americano. E de lá para cá, eles já estão liquidando a boa parte dos seus bitcoins, perfeito? Então a gente consegue ver que eles ainda possuem 2,75 bilhões de dólares em bitcoins. E aqui são as movimentações, ó. Então, 5 horas atrás, eles enviaram aqui, ó, para a corretora uma certa quantidade. Tem todas as movimentações aqui, tá bom, pessoal? Então, esses são 3 motivos. Falando aqui ainda de influxo de Bitcoin, entrada e saída, a gente pode perceber que no dia de ontem a gente ainda teve um influxo positivo por meio dos ETFs de Bitcoins. Mas o que eu quero bater com vocês aqui verdadeiramente é o momento do ciclo, tá? Então, quando a gente olha para esse momento aqui do ciclo, deixa eu só puxar minha canetinha aqui, ó. A gente consegue identificar, pessoal, que nós estamos em um momento que a gente não atingiu o topo de mercado. Não atingimos o topo de mercado. Então, sempre num momento de alta do mercado, nós temos correções e eu vou mostrar isso daqui para vocês. O Bitcoin só corrigiu 20% do seu all-time high, pessoal. Então, pessoal, o MVRV, ele mostra aqui pra gente a divisão do valor de mercado pelo valor realizado. O que é isso? Então, o valor de mercado é quanto vale o Bitcoin hoje, tá? Empresa Bitcoin, tá? Então, a gente pega todos os Bitcoins e multiplica pelo preço que o Bitcoin está hoje. É como se tivesse a cotação de uma empresa por meio das suas ações. E quando a gente fala de valor realizado, a gente fala da última vez que aquele Bitcoin foi movimentado. Então, vou dar o meu exemplo. A minha faixa de negociação do Bitcoin, o meu preço médio de Bitcoin, vamos dizer assim, está em 15 mil dólares. Se eu pegar o valor de mercado, está em 59, dividir pela última vez que eu movimentei o meu Bitcoin 15, eu vou ter um valor que é o MVRV. Perfeito, pessoal? E ele mostra pra gente todas as vezes que o Bitcoin está sobre ou subvalorizado. Por quê? Se a gente tem um valor realizado ali meio estável e a gente tem um valor de mercado crescendo muito grande, a gente vai ter sempre o mercado aqui com bastante lucro, o que tende a haver um processo de realização de lucros. Então, toda vez que o preço do Bitcoin, né, na verdade, o Z-Score do MVRV atinge essa faixa aqui, ó, a gente está num topo de mercado. Topo de mercado, topo de mercado. Então, essa zona aqui laranja mostra pra gente um topo de mercado e sempre marcou, tá bom? E toda vez que a gente vê aqui embaixo, a gente está vendo um excelente ponto de compra. 2012, 2016, aqui, ó, foi a única vez que ele saiu dessa faixa e voltou, que foi em 2020 por conta do Covid, tá bom, pessoal? E depois já deu essa pancada parabólica para cima. E em 2022 a gente viveu o maior bear market da história, perfeito? E percebam que o nosso MVRV, ele começou a subir, corrigiu, o que é normal, tá, pessoal? Se a gente vê em todo o ciclo aqui o MVRV sobe e depois ele corrige, porque o valor de mercado ele diminui e as moedas começam a trocar de mãos. Então, essa fração ela é reduzida, tá? Então, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui e tá acontecendo isso aqui agora, ó. Então, ela subiu, voltou e vai continuar subindo. Percebam esse gap gigantesco que a gente tem aqui ainda para poder subir no mercado. Então, a gente está no momento que a gente chama de armadilha de urso, né? É quando a gente está no mercado de alta, a gente tem uma correção que só foram 20%, só que isso daí já causa um medo, um pânico, um FUD generalizado, e geralmente aquelas pessoas que entraram agora, elas saem do mercado assustadas. Então eu estava vendo um gráfico aqui da Glassnode, eu não trouxe ele aqui agora, mas ele mostra que todo mundo que entrou no Bitcoin em 6 meses está no prejuízo. Então muita gente entrou por conta de narrativa do halving, narrativa de que o Bitcoin estava chegando no all-time high, e tomou uma pedrada na cabeça porque as baleias começaram a vender na cabeça dessas pessoas e agora estão acumulando novamente. Então, a gente consegue verificar aqui também. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Eu gosto muito de acompanhar esse gráfico aqui, pessoal, que é Long Term Hold Supply. O que significa isso daqui? É a quantidade de moedas que estão nas mãos dos investidores de longo prazo, que é quem já entende muito bem o ciclo. Então, a gente percebe que aqui, ó, lá nos primórdios, quando o mercado estava caindo bastante, a faixa azul é a quantidade de moeda que eles possuem, tá? A faixa preta é o preço do Bitcoin. Eles estavam acumulando, tá? Até que chega um ponto que o mercado começa a se recuperar bastante e eles realizam. Aqui entra um monte de sardinhada, pessoal, achando que é lua infinita, onde eles realizam na cabeça desse pessoal e o preço começa a cair.
onde eles começam a acumular novamente, e aí sim a gente tem a segunda onda, que é uma onda muito mais forte, a segunda pernada, e aí eles realizam com força e a gente entra num bear market, tá bom? Entrou no bear market, preço do Bitcoin derrete, todo mundo sai do mercado e eles começam um processo de acumulação muito massiva. Começou a pernada de alta muito forte, eles realizam lucro, até que a gente chega no último ciclo aqui, tá bom? Então no último ciclo, pessoal, quando o preço do Bitcoin estava caindo novamente, eles estavam acumulando bastante Bitcoins, tá? Até que a gente chegou a um momento que o preço do Bitcoin deu aquele pump novamente, muita gente nova entra no mercado, eles realizam lucro, tá? Primeira onda, eles realizando lucro aqui, ó. E todo mundo que entrou novo no mercado sai desesperado porque achou que era lua infinita, halving, tudo mais, aquela brincadeira toda, vê que o buraco é mais embaixo, sai do mercado, o mercado começa a cair novamente e eles voltam aqui, ó, a acumular. Voltam a acumular, a gente chega na segunda onda, onde o mercado realmente explode com força. E aí eles capitulam também com vontade. Olha esse gap aqui, pessoal. Como é que é a capitulação típica para a gente entrar num bear market. E aí o mercado começa a cair forte novamente. Foi 2022, o maior bear market da história. E eles acumularam fortemente. Ainda não tinha chego uma hora que eles tinham capitulado aqui a primeira onda, pessoal, tal como nos outros ciclos. Então, essa é a parte da primeira onda que a gente está vendo. O mercado subiu bastante, né? 73 mil dólares, halving do Bitcoin, agora é lua, um monte de gente nova entrando no mercado, achando que ficaria milionária com uma semana, porque no outro dia era o halving, e essas baleias começaram a dampar na cabeça deles fortemente, tá? Agora deixa eu ver só se eu consigo sair disso aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Quando a gente pega aqui, vamos dar um zoom aqui, a gente vê que essa faixa de despejo foi aqui, ó. Eles despejando enquanto o mercado estava subindo bastante. O mercado agora, pessoal, ele está lateralizado. Olha aqui a faixa que ele está, ó, lateralizado. E a gente percebe que aqui, ó, eles começaram a acumular novamente. Dia que foi isso daqui? Isso aqui foi no dia 29 de maio. Então, no começo de junho, eles começaram uma fase de acumulação novamente. Perfeito, pessoal? Então, na minha opinião, está muito claro que a gente está transacionando da primeira para a segunda onda, onde o mercado está caindo e eles vão acumular. E já já, essa parte de acumulação vai passar essa parte aqui do preço do Bitcoin, tal como a gente viu nas outras ondas, nos outros ciclos, para a gente atingir aquela pernada gigantesca e aí sim eles vão capitular com força, perfeito? Um outro gráfico muito legal que eu gosto de visualizar para mostrar isso daí, deixa eu só puxar minha canetinha aqui, eu estou me acostumando com a canetinha ainda, tá, pessoal? Então não briguem comigo. Então aqui é a EMA de 2 anos, tá? Então ele pega a média móvel de 2 anos, ou seja, ele pega o preço do Bitcoin nessa faixa de 2 anos, né? Faz uma média disso daí e também ele pega essa média e multiplica por 5. Isso daí, historicamente, tem marcado fundos e topos de mercado, tá? Então, toda vez que a gente atingiu essa faixa verde aqui, que é a mesma de 2 anos, isso aqui foi um excelente ponto de compra, ó. Bateu aqui, porrada para cima. Bateu aqui, porrada para cima. Bateu aqui, não foi porrada para cima, tal como no MVRV, porque a gente teve Covid, foi a única vez que ele voltou para cá, para depois dar porrada para cima. Bateu aqui 2022, a gente tá vendo a porrada para cima. Percebam que a gente está no meio do ciclo, pessoal. A gente não chegou perto de tocar essa faixa vermelha. Ah, vou esperar tocar a faixa vermelha para eu poder sair do mercado? É óbvio que não, a gente vai realizando parciais. Mas toda vez que ele tocou a faixa vermelha, olha aqui, ó, um excelente ponto para estar realizando, porque depois o mercado capitulou bastante, caiu muito. Tocou a faixa vermelha, deu uma voltadinha, tocou a faixa vermelha, derreteu, tocou a faixa vermelha, derreteu, tocou a faixa vermelha, percebam que aqui ele tocou bem pouco, tá? Derreteu. Se a gente sair daqui novamente, a gente percebe que essa faixa aqui vermelha hoje está dando na casa dos 171 mil dólares. Então, para o mercado estar totalmente estressado, para o mercado estar totalmente perto de uma realização, o mercado teria que fazer pelo menos 2x, rapaziada. Pelo menos 2x. O mercado está em 59, bateria aí 120, então ainda seria muito longe. Então a gente ainda teria uma margem muito grande para começar a realizar. Então todos os dados on-chain mostram para a gente que a gente não está vendo um início de bear market. Fiquem tranquilos com relação a isso daí. Claro que cada um toma as suas decisões. Quando a gente vê nesse gráfico aqui, vou até puxar ele primeiro, a gente vê que historicamente existem correções de 30%, 25%,
nos ciclos do Bitcoin, pessoal. Então aqui a gente teve correção de até 40% no último ciclo, no penúltimo ciclo a gente teve de até 30%, a gente está tendo correção de 20%, rapaziada. Se eu puxar a calculadora aqui, ó, vamos lá. A gente chegou em 73 mil dólares, não foi isso? Nosso topo histórico. Se eu tirar aqui 20%, vamos lá, menos 20%. Cadê o porcento aqui, ó? A gente vai ter 58.400. Qual que é o preço do Bitcoin agora? Preço do Bitcoin agora, 57.228. Beleza? Então, a gente está tendo uma correção um pouco maior de 20%, talvez ali na faixa dos 22%. Vamos ver. 73 mil dólares, menos 22%. Nossa, eu fiz mais, hein? Seria bom, hein? Vamos lá, 73 mil dólares, menos 20... Tô botando mais, né? Perdão, pessoal. 73 mil dólares. Tô querendo que suba, né? Menos 22%. Isso aqui tá dando 56.940. Tá? Então, a gente tá tendo uma média de correção de 21%. Vamos botar. Cara, isso é muito pouco perto dos outros ciclos. Se a gente pegar uma média aqui ó, de 30%, vamos lá, a gente estaria falando do Bitcoin a 73 mil dólares menos 30%. 51.100. Isso daqui ainda é plausível, tá, pessoal? 51.100 é uma média de correção ao longo de bull market. Tá? Claro que as altcoins estão caindo 50%, 60%, 70%. Se o Bitcoin cai 20%, as altcoins caem um dobro, pessoal. Isso daí é perfeitamente normal. Agora a gente está vendo aí talvez um salvador da pátria, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês, que é o Justin Sun. Falando aqui, ó, estou disposto a negociar com o governo alemão para comprar todos os bitcoins do mercado a fim de minimizar o impacto no mercado. Então, quando o cara é baleia, o cara é baleia. Isso aqui é o dono da Tron, tá? O Dustin Sun. Ele está cogitando aí negociar os bitcoins do governo americano para eles pararem de poder vender a mercado. Isso aí diminuiria essa pressão de venda, tá? Uma coisa bem interessante também, o que está faltando para a gente começar a ver aquela segunda onda, pessoal, é isso daqui, ó, a liquidez global. Então, o preço do Bitcoin sempre esteve extremamente correlacionado com a liquidez global, a injeção de capital. Então, tenho falado muito isso aí, estou me tornando até repetitivo. A gente tem falado muito que o governo canadense cortou juros, governo europeu, né, Banco Central, que eu estou dizendo, cortou juros, e a gente falta ver agora o governo americano cortando juros. Afinal, é a maior economia do mundo. Perfeito, pessoal? E aí, nesse momento, a gente vai começar a ver aquela segunda onda. Apesar de eu não estar precificando igual eles, se a gente vir aqui, ó, os investidores, nossa, eu não tenho intimidade mesmo com isso aqui, né? Os investidores estão acreditando em 66% aqui, ó, estão precificando. 66% dos investidores acreditam no corte na taxa de juros aqui em setembro, 19 de setembro. Eu acredito que vem aqui em novembro, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa faixa. Mas o que eu acredito, o mercado não tá nem aí. Mas o que eu quero que fique na cabeça de vocês é que a gente não está vivenciando bear market, tá? Então, nós trouxemos dados on-chain que mostram o que está fazendo o mercado corrigir, dados on-chains que corroboram o momento de mercado que nós estamos vivendo, para que vocês fiquem tranquilos e mostrando que correções nesse nível dentro de um bull market é super natural. Perfeito, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu grupo gratuito do WhatsApp, onde diariamente eu mando insights sobre o mercado todo dia de manhã para você já acordar atualizado. Não esqueça também de curtir o vídeo, seguir o canal, ajudar a gente a crescer. A gente está com a metazinha de bater 4.000 inscritos aí nesse YouTube, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, acalmem o coração. Se você tem caixa, aproveite esse momento. Então, quem me segue lá no Instagram, tá vendo que eu fiz aporte ontem, fiz aporte hoje, possivelmente faria aporte amanhã. Hoje à noite eu vou trazer uma estratégia para o grupo fechado, né, para a comunidade fechada, para a gente poder dar uma maximizada quando o mercado voltar. Então, se você não tem caixa, não olhe para o mercado, para você não ficar desesperado, para você não vender, para você não capitular e acabar se arrependendo no futuro próximo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Cria News. Forte abraço.